Muito boa noite, queridos amigos do Facebook, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, mascote. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo tranquilo. E falando em boa noite, eu dou meu boa noite aí para o William Viana Neves, que está nos assistindo, para o Michel Novaes, que entrou logo em seguida, Anderson Zambaldi, que não perde noite. Anderson, seja bem-vindo. E é isso aí, galera. Mais ainda em quarentena, né? Já são o quê? Aqui também um Faz beijo para Pietra Rodrigues, que também 84 está assistindo a anos. gente. Como é que é? Fala de novo. Um beijo para Pietra Rodrigues, que também está assistindo a gente. Um abraço, Pietra Rodrigues, que está nos assistindo. Bom, como eu disse, em tempos de quarentena, ficamos isolados mais um pouco. Já temos o quê? Como diria aquela moça daquele filme do barco que afunda, por falar em barco que afunda, já fazem 84 anos que estamos em quarentena e levando nesse. Você quer ler, Davi, que a Pietra comentou na. Eu já respondi. Legal, beleza. É muito bom interagir com os nossos espectadores, né? Todos eles. Falando nisso, espectadores queridos, aproveitem para dar aquele seu curtidinho, aquele seu amei, aquele seu hahaha, ou Aquele seu força. Força é importante. Dá um compartilhar também, espalha a palavra do Nerd em Pauta aí para seus amigos, que já vai começar. Se você pegou o spoilerzinho de leves que a gente mandou hoje ao longo do dia, você já sabe quais serão os temas apresentados hoje, e a gente já vai falar deles mais um pouquinho. Só lembrando que não me deixem esquecer, vocês, meus espectadores, Davi, aí da casa dele, que nós temos um recado interessante para falar sobre Tormenta RPG. Exatamente. Beleza? Antes de mais nada aqui também, um salve aqui pro Cassiano, que acabou de chegar. Beleza, Cassiano? Salve, Ele Cass. perguntou o que é pauta multifacetada. Bom, É uma pauta que tem muitas faces. Boa, né? O multifacetado é algo que tem várias faces. Um dado, por exemplo, é um objeto multifacetado. A menos seja um dado de uma face. Aí não existe, né? Aí não Tem que dado ter é um pelo menos fato. duas, né? É exato, né? Aí é moeda. Então, também pode ser um dado. Pode. É um D. É um D2, muito bom. A menos que você consiga fazer ela cair de pé. Nunca consegui, mas podemos começar a tentar. Você sabe, só rapidinho aqui, eu tenho uma história interessante sobre fazer dados caírem em posições estranhas. Há muito tempo atrás eu tinha um dado de 4 faces que ele tinha uma pontinha quebrada. Uhum. E aí eu tinha piada. Quem conseguisse rolar o dado e fazer ele parar em cima da pontinha quebrada, tinha um momento divino. Em uma mesa isso realmente aconteceu. Ok, que interessante. Bom saber, bom saber. Continuando aqui a interação com os nossos ouvintes, o Anderson Zambaldi comentou evolução, várias carinhas amorosas, hehehe. Exatamente, a gente vai falar desse clássico aí da sessão da tarde. O Cassiano também emendou que ele está aqui para ver ReZero. Isso aí é com o meu amigo Davi, que já vai falar sobre esse assunto. E a Linda acabou de conectar, entrou aí para assistir a gente. Boa noite, Linda, seja bem-vinda. Boa noite. Um salve especial aqui pro Bruno, que ele queria assistir, ou a gente vai falar de Midnight Gospel, ele queria ver, mas ele acha que não vai poder. Se você assistiu o vídeo, Bruno, obrigado aí. Que pena que você não pode estar ao vivo. Exato, o vídeo vai ficar disponível para você assistir, né? Se você já não estiver fazendo isso agora, mas é isso aí. Se você perdeu qualquer pedacinho do nosso programa ou se você quer saber sobre o que nós já nos programas, procure aí o vídeo nas interwebs, aí tem tanto no Facebook quanto no YouTube. Inclusive, vá lá no canal da Hexatons, dá aquela curtidinha no YouTube lá, youtube.com/hexatons, eu acredito. E vai curte, se inscreve, ativa a sinetinha lá, porque não só vão para lá os vídeos do Nerd em Pauta depois, como às terças-feiras, às 19 horas, está rolando o Bunker da Deusa, uma live de RPG com a galera do Templo da Deusa Bêbada. Eu, mascote, o Arauto e a Deusa, além de convidados que mudam a cada temporada. Isso aí, pessoal. E não deixem de se inscrever entrar no grupo do Facebook do Templo do RPG,
grupo oficial do Templo da Deusa Bêbada. Provavelmente na semana que vem, talvez na quarta ou na sexta-feira, eu faça uma live de oportunidade, trazendo aí alguns bastidores da campanha que eu tô narrando. Terça-feira provavelmente vai acabar, vai ser a terceira live com o final da aventura que eu escrevi até o momento. E talvez a gente decida aí se vai ou não ter mais aventuras para frente. Espero que sim, porque é uma história que eu gosto de narrar, essa é uma que eu tô narrando. Legal, bacana. Eu não sabia que a gente já estava terminando, não. Fiquei chateado agora. Acho que sim. Né? Depende de você fazer as escolhas certas, exato. Legal. Não deixem de ver o vídeo da última sessão em que vocês vão ver um Naga tendo muita dificuldade com goblins. Caraca, bicho, foi muito difícil. O ouvinte não tava legal comigo aquele dia. Muita sacanagem. Porque, sabe o que falta? É isso que eu sinto falta na live. O dado pra eu assoprar na mão assim e girar. Eu preciso da minha superstição, cara. Só pra a tela. Vou soprar a tela vou soprar o Anderson deu aquele comentário do Witcher, né? Deu um trocado pro seu bruxo ou velho e abundante. Eu não vou cantar, me recuso. Beleza? Bom, demos os nossos recados. Não se esqueça que em breve vai ter novos episódios de Templo da Deusa Bêbada. O podcast não parou, nem vai parar. Tá? E é isso aí. Vamos entrar na pauta, mascote? Bora! Então, de cabeça na pauta, eu quero convidar vocês para a gente comentar um pouquinho sobre aquele filme, que é um spin-off de um filme que começou como um filme de corrida, virou um filme de espião, e agora eu não sei mais o que é, eu sei que carros voam, mas esse filme agora ele encontrou o seu nicho, que é o filme de brucutu. Eu estou falando de Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw. Eu acho que esse Velozes e Furiosos é o título nacional, porque procurando, acho que na gringa é só Hobbs and Shaw mesmo. Eu acho que é Hobbs and Shaw, a Fast and Furious Story, alguma coisa assim. Mas tudo bem, não faz muita diferença pra gente isso agora. O importante é que nós precisamos comentar aqui desse filme, que ele é de 2019, portanto, também conhecido como ano passado. Foi dirigido por David Leitch e escrito por Chris Morgan. Eu tenho quase certeza que esse Chris Morgan escreveu alguma outra coisa muito maneira, mas eu me distraí na pesquisa e não peguei. Tá? Então, se você sabe aí quais trabalhos o Chris Morgan já fez, porque esse nome não me é estranho, fala pra gente aí nos comentários, tá? Bom, como eu disse, eu não vou ler esse comentário, eu vou ignorar esse comentário do Michel. O senhor pare de maldade, senhor Michel. Como eu disse, esse filme ele é um spin-off de Velozes e Furiosos. Isso significa que é uma história que se passa no mesmo ambiente, com alguns personagens, mas não segue a trama principal da história principal. No caso, os personagens são o Luke Hobbs e Deckard Shaw, os personagens que apareceram aí desde o The Rock, que vive o Hobbs apareceu, se não me engano, no filme 5, e o Deckard Shaw apareceu no filme 7. Isso, que o irmão dele aparece no 6. Não é isso, mascote? Me corrija se eu estiver errado. Então, eu acho que eles queriam colocar o Statham no Velozes e Furiosos, mas eu acho que o Vin Diesel não quis. Aí até que é por isso que tem esse spin-off, entendeu? O Vin Diesel achou que ia ter um excesso de carecas no filme se tivesse o Statham junto. Faz sentido. Então ele não tá no oitavo. Ou talvez ele tenha se sentido ameaçado porque o Statham é muito melhor ator do que ele, mas enfim. Você acha? Bom, não sei. Levando em conta que nenhum deles é ator, não precisa de muita coisa para ser melhor ator que ele, então. Que mancada. Bom, então esse filme foi produzido pela Seven Bucks Productions e Chris Morgan Productions e foi distribuído pela Universal Pictures. Além do Dwayne Johnson e do Jason Statham, também temos os papéis de Vanessa Kirby e Idris Elba, que fecham ali o grupo dos principais. Eu tenho um detalhe aqui para contar algumas informações, principalmente sobre faturamento deles, né? Tem aqui, que a pré-estreia foi no dia 31 de julho, foi lançado no Brasil e em Portugal no dia 1º de agosto do ano passado e estreou depois, no dia 2 de agosto, nos Estados Unidos, em todos os formatos, tá? E até o momento arrecadou mais de 758 milhões de dólares. Não é pouco, não. É pouca coisa. Vamos falar um pouquinho do enredo aqui. Mascote, spoiler free, spoiler on, o que você quer? O que você acha?
Aqui nós não somos mecânicos, mas trabalhamos com spoiler, né? Então, ó, cuidado, hein? Podemos perder alguns ouvintes. Se você não gosta de spoiler, eu vou te dar esse tempinho aí para você escrever rapidinho, que agora a gente vai começar a contar a história o mais legal possível, tá? Bom, quer começar, Mascote? Bora então. Fala E aí. qual é o enredo principal deste filme? Existe um vírus, uma arma biológica, se eu não me engano, que quase foi roubada, mas uma agente aí do FBI, não lembro agora, mas MI6, Agência MI6, de Inteligência Britânica. aí, ela consegue resgatar esse vírus e agora ela é o alvo. Resgatar, entre aspas, enormes, mas ela se torna o alvo, sendo que ela é irmã do personagem do Jason Statham, ele é o Shaw Hobbs. Ele é o Deckard Shaw e ela O é a Shaw, Hattie Shaw. exato. E para proteger ela, então, tanto o Hobbs e o Shaw se unem, né, para proteger ela e para extrair esse vírus que pode matar ela e ainda pode ser uma arma perigosa. Exato. E a tal organização que está atrás dessa arma que contratou, não é contratou na verdade, ela meio que fez, né, o personagem do Idris Elba, que é um agente com várias modificações corporais, né? Ele é quase um ciborgue. No filme Exato. eles fazem a piada de que ele é o Superman negro, é muito bom. Então, o que acontece? A Atheon, que é a empresa que criou por assim dizer, o Brixton é o nome do personagem do Idris Elba, ela tem que pegar em usar esse vírus, que ele é um vírus editável, customizável, tá? É um vírus que ela poderia programar para afetar determinados genes dentro do código genético e deixar uma parcela da humanidade suscetível a ele, e esse vírus ele é letal. Por que a Atheon quer isso? Você me pergunta, eu te respondo. Porque ela quer a evolução do ser humano. Ela quer que apenas os seres vivos mais fortes predominem. Tá aí um tópico que entra em comum com outro assunto da nossa pauta, hein, Mascote? Evolução. Pois é. Porém, a evolução da Atheon ela é meio forçada, porque quem ela considera forte é que merece a evolução. E ela coloca o Brixton atrás da Hattie Shaw para recuperar o vírus, porque esse vírus pode ser retirado. Ele está encapsulado em nanocápsulas, nanotubos, e esse vírus fica preso ali até o organismo do hospedeiro destruir essas cápsulas, que leva 72 horas. Então esse é o prazo, a partir do instante dos primeiros 5 minutos de filme, né, que ela põe na máquina, até o final do filme. Você sabe que eles têm 3 dias de prazo para salvar ela. É muito parecido com o plot do Missão Impossível 2, e agora eu percebo isso. Mas não vem ao caso, a gente não vai falar de Missão Impossível, mas a gente pode fazer um especial Missão Impossível. O que você acha, hein, Mascote? Pô, acho uma boa ideia. Vamos falar de todos, é maneiro. Eu gosto muito da série Missão Impossível. Não sou muito fã do Tom Cruise, mas por que não? Que absurdo! Que Ah, absurdo! não vem não, já falei na live passada isso daí. É verdade. Bom, eu vou ignorar aqui os votos da petição, tá? Que vocês fizeram, vou aproveitar que parou o hype. O Anderson continuou uns comentários aqui. Ele falou que o Statham, além de melhor ator que o Van com óleo diesel, é bicampeão olímpico. 2 medalhas de ouro em kickboxing. Ó, excelente. pois Eu eu não não sabia sabia. disso. Isso é maneiro, porque nós temos então um bicampeão olímpico de kickbox e um campeão de WWE no filme, hein? Exato. Não que WWE seja uma grande luta, mas assim, Ah, The Rock tá mais perto de ator que o Statham, porque assim, WWE é muito mais atuação que é, luta. assim, vamos falar a verdade, tá? É. WWE é armado? É armado, todo mundo sabe que é armado. Mas Mas deve você já assistiu? Você já Eu já assistiu? assisti, eu gostava Fala pra se você caramba. não ficava no hype, mano. Nossa, eu adorava. É muito bom. Até hoje, se eu estiver zapeando e tiver uma luta livre, um WWE rolando, eu paro ali e fico uns 10 minutos assistindo, cara. Pô, mano, tempos dourados que passava na TV aberta. Verdade, era muito bom. Então, o que vai acontecer? Bom, nesse filme nós vamos ter explosões? Vamos ter um trem de carros, trem de guinchos. Aqui, eu não acreditei naquilo.
Nossa, mas essa cena, mano do céu. Testosterona vertia. Nossa, velho. Eles, porque é o seguinte, adiantando aqui um pouco a história do filme, eles acabam tendo que ir para a ilha nativa do Hobbs, né? Que é uma ilha do Havaí, aí tem a família dele lá, que trabalha com mecânica de carro e tal. Eles trabalham com spoilers, viu? E vai ter a cena em que o vilão vai vir com um helicóptero, e aí eles pescam o helicóptero e saem andando com ele perto de um penhasco até o ponto que o helicóptero começa a levantar o carro e aí eles começam a guinchar um guincho no outro. E aí faz aquela corrente de guinchos. E o ápice dessa cena é o The Rock segurando o helicóptero pescado no muque. Chupa Capitão América segurando o helicóptero na beira de prédio. Mano, segura o helicóptero num carro em movimento que eu quero ver. Por uma corrente pendurado num guincho que está sendo pendurado. Ele estava segurando ele estava se segurando no guincho e segurando a corrente. E outra, você repara na cena que tipo, não tem nenhuma polia ali para ajudar ele, não. Tá no muque mesmo. No máximo que tem é tipo um ferro que ajuda, tipo, deixa a corrente reta para ele. Só, é o máximo de ajuda que ele tem. Não tem nada para aliviar o peso, não. É no muque. Exato. E aí nós temos a família, né, do The Rock que vai aparecer, mas antes disso a gente tem uma luta fantástica na sede da Atheon, que tem que é numa usina atômica abandonada. Sim. E você tem uma explosão, as coisas começam a ser demolidas e o The Rock fugindo de caminhão e o Idris Elba atrás na caçamba, aliás, voando com aquela moto. E o que é aquela moto que se desmonta? É uma moto Transformer. Aquilo é muito irado, mano. Né, eu me vi por um segundo e falei, será que é Michael Bay? Porque foi ele que dirigiu Transformers, né? E aquela moto toda sincrônica com o Brixton, aquilo é muito cyberpunk, cara. Muito cyberpunk. É muito irado. E vamos falar aqui da cena final da luta? Vamos. Que você vai ter a cena da lua, você vai ter eles lutando naquela ilha, que eles estão sem arma de fogo, eles dão um jeito de desativar as armas de fogo do grupo do vilão, né? Porque é tudo controlado eletronicamente. Eles soltam tipo um PM, desativa tudo. O que acontece? A luva dos soldados tem um chip que sincroniza com a arma quando eles põem na mão. E aí a arma destrava. Tanto que tem uma cena, acho que é quando eles estão fugindo do laboratório, que a Hatch tenta atirar com a arma trava. Aí ela coloca na mão do cara aqui, da luva do cara, a arma destrava. Aí na cena seguinte você vê ela terminando de calçar um par de luvas, porque não é genético, não é individual, é só a luva. A luva tem um chip que sincroniza com o chip da arma e a arma destrava. E aí como ela roubou esse par de luvas, lá na mecânica do irmão do The Rock, ela sincroniza com o satélite que faz essa comunicação e bloqueia a comunicação do chip. Então é como se eles não estivessem usando o chip certo na hora de segurar a arma. Então trava por 6 minutos. E aí tem Aí é batalha campal, mano. Tem um haka, velho. Nossa, tem haka. Um filme, ele ganha 3 selos aqui no Nerd em Pauta só se tiver haka. Tem haka, ele já tem 3 selos de graça. É o haka. E batalha campal, mano. Aquelas armas estilão Maori mesmo. Nossa, mano, essa cena é demais. E culmina a cena final, né? Da luta final entre o Brixton contra o Hobbs e o Shaw, mano, na chuva. Os dois descobrem um jeito de vencer o sistema de combate do Brixton, né? Que deixa ele quase imbatível, além dele ser muito forte, muito resistente e tal. Eles dão um jeito de enganar esse sistema. E, cara, que cena de luta. Muito fantástico. Porque ele tem uma mistura de slow motion com multiprofundidade de tela. É como ele dá uma bela sensação de 3D, porque ele posiciona os personagens, uma textura, eu não sei, é um efeito especial muito peculiar, que deixa um efeito bem maneiro na cena. Isso, a água, né, como tá tudo molhado, quando eles dão um golpe em câmera lenta, a água, ela salta, ela causa uma deformação que tipo, aumenta mais ainda a intensidade do combate, né, ele dá um efeito muito bom para cenas em câmera lenta. Lembra muito que acontece em 300, mas ainda mais. Ao mesmo tempo que você tem aquela câmera lenta, é frenético por causa da presença da água, eu acho. Sabe? Pode ser. E, bom,
Além disso, a interação dos personagens Hobbs e Shaw é o tempo inteiro de cutuco, tá? Um cutucando o outro, um espezinhando o outro, um provocando o outro, todo tipo de ofensa e xingamento, um fala pro outro ao longo do filme todo. Eles não se dão bem em momento algum, a não ser quando eles... Perdão. A não ser quando eles descobrem que qual é o nível de sincronia que eles precisam ter para vencer o Brixton. E quando isso acontece, produz essa cena no final do filme que é fantástica. Que na verdade também os dois são muito parecidos, né? De certa forma. Sim. Ambos têm alguns problemas familiares, né? Tipo, o Shaw, tem a mãe dele que tá presa, que acho que é uma ladra super habilidosa. O Hobbs, o pai dele foi preso porque ele era uma pessoa desonesta, né? Até ele tem uma pequena briga com a família, depois ele se resolve e tal. É bem legal essa interação dos dois, porque os dois são muito complementares, sabe? Um é tudo refinado, tudo, né? O outro já é mais bruto, a cena do despertar deles. Os dois comem ovo de manhã. O Deckard Shaw faz um omelete todo bem cuidadinho, bonitinho, enquanto o Hobbs quebra 4 ovos num copo e bebe tudo. Exato. Tipo isso, né? Um é bodybuilder, outro já... É muito legal você ver essas diferenças dos dois e como o filme apresenta isso, né? Até o filme ele já começa com os dois cumprindo missões, né? No caso, o Shaw fazendo uma coisa num baile todo elegante e tal, cheio de garbo, né? Pessoas chiques e tal. E o Shaw, ele vai numa balada, tem um tatuador lá, é o Hobbs. O Hobbs, ele vai pra uma balada, tem um tatuador, ixi, um quebra-pau. Ele tatua na testa do tatuador, que é bandido. Nossa, esse filme ele é frenético, né, como disse o Mascote, e uma insanidade total. Agora, antes que a gente use o programa inteiro para falar disso, Mascote, eu vou te pedir para dar a sua análise e a nota para Hobbs and Shaw. Opa, com prazer. Cara, Hobbs and Shaw é um filme muito divertido de assistir. Tem ótimas cenas de ação. Tem uma história bastante bem fechada. Eu não achei assim, não achei que tivesse furo, sabe? É um filme que eu recomendo bastante você assistir, se você tiver aí um tempo livre, se você estiver procurando uma coisa para se divertir de verdade, principalmente nessa quarentena. Cara, eu acho que esse filme ele merece aí uns. Deixa eu conferir só aqui a nota para mim não confundir nosso editor. Quer que eu te fale? Aqui, 4 selos. Boa. 4 selos de. 4 selos segurando um helicóptero no muque. Muito bem. Bom, e eu vou tomar a minha parte, então, 4 selos, não esqueça, 4 selos do Mascote. Na minha opinião, esse filme foi muito bem feito, bem filmado e coreografado, tá? A irreverência do The Rock, que tem um ar hilário, cômico, humorístico, muito, muito forte, muito evidente, e combinado aquela fleuma britânica, aquela acidez e o sarcasmo do Statham formam uma química bem bacana no filme, tá? Ele tem uma personagem feminina que eu achei forte, mas reza a lenda que existe um teste de Bechdel, meu editor, se quiser me corrigir a pronúncia, pode falar, mas infelizmente ela não passa no teste de Bechdel, mas eu achei a personagem da Hattie Shaw muito bacana. Tá? Então minha nota também são 4 estrelas de modificações corporais. Certo. Aí, muito legal. E o Anderson Zambaldi comenta aqui que ele gostou muito da dupla, eles formam uma ótima dupla, tem uma ótima sincronia e se dá muito bem em cena, realmente. Eles fazem uma excelente dupla e concordo com você, que venham mais filmes deles. Excelente você falar isso, Anderson. Então, para você, em abril agora de 2020, o Dwayne Johnson anunciou que a sequência está em desenvolvimento e o roteiro ainda será de Chris Morgan. Então, sim, teremos mais Hobbs and Shaw. Não sabemos quando, porque, né, temos esse período de quarentena. E algo indicava já que isso ia acontecer, porque nas cenas finais tem uns pós-créditos e o personagem do Ryan Reynolds, o Locke, informa que ele invadiu uma instalação da Aether e encontrou um vírus pior ainda. Então, provavelmente, vamos ter uma nova sequência com vírus letal da Aether
com algum outro monstrengo ciborgue. Eu voto Será que pelo era Dolph o Lundgren. coronavírus? Putz, espero que não, cara. Seria muita mancada. Será que o coronavírus, na verdade, é todo um marketing desse do Hobbs and Shaw 2? Nossa, mano, não fala isso, cara. Em tempos de fake news, velho, você fala uma brincadeira dessas, a galera não entende, velho. Abram seus olhos. É tudo uma mentira. A mídia está escondendo a verdade. Não, gente, por favor, não. Não existe uma conspiração, por favor. É piada, é meme, é brincadeira, beleza? É O verdade. Nerd em Pauta, a equipe do Nerd em Pauta é contra qualquer veiculação de fake news ou de notícia não confirmada, beleza? Exato. Aí é tudo. Eu só tô brincando aqui, tá, pessoal? Não existe. Essas teorias da conspiração não deem ouvidos a ela, mas a Terra é plana mesmo, tá? Mascote, pelo amor de Deus. Não, gente, é piada. Mas O as mascote evidências são brincalhão. claras. Se você colocar uma régua no horizonte, você não vai ver. Ah, meu Deus do céu. Davi, cuidado com o meme, caramba. As pessoas demoram para entender o que é meme. Mas a nossa audiência é inteligente, eles não vão cair nessa. Mas, porventura, vamos ser verdadeiros aqui, tá bom? Lembra que a sinceridade e a honestidade fazem parte dos valores do Nerd em Pauta, tá bom? Sempre. Mas agora, sem mais polêmicas, sem mamilos, tá? A gente vai falar de uma série de animação agora que, meu amigo, ela toca fundo na sua alma e quando você menos espera, você está conectado com aquela verdade, com aquelas histórias, com aqueles sentimentos e lágrimas vêm e o mundo muda para você. Não sei se eu estou abusando ou exagerando, mas eu estou falando de Midnight Gospel. Aí, E aí, mascote, o que você fala para mim sobre... Antes eu queria dar aqui boa noite aqui pro Marcelo Minoro, que tá assistindo a gente. Salve, Marcelo, beleza, mano? E ele falou Marcelo, que se o Davi disse, eu acredito. Aí, olha lá. Não me Olha o Davi formador de opinião. Não me aí. responsabilizo. O erro é seu. Você é responsável. Ó, já dizia o Pequeno Príncipe da internet. Tu és responsável por aquilo que compartilhas. Já dizia o filósofo, lavo minhas mãos. Que filósofo. Quem falou isso foi Pôncio Pilatos. E não era filósofo? Não, ele era general romano. Ele falou isso. Era romano. Todo romano é filósofo. Não, caralho, nossa senhora. Meu Deus. Bom, vamos falar de Midnight Gospel. Falando de filosofia, Midnight Gospel toca tangencia um pouco nisso, tá? É uma série de animação americana para adultos, criado por Pendleton Ward, que, para quem não sabe, é o criador do Hora de Aventura, tá? E também é feita pelo comediante Duncan Trussell. É a primeira produção animada de Pendleton Ward para Netflix. E a animação se passa numa dimensão ficcional chamada faixa cromática, no original Chromatic Ribbon. Lá vive um carinha chamado Clancy e ele tem ele chama Clancy Gilroy. Ele tem uma máquina, um simulador de realidades, de universos, de multiversos, que depois se descobre que é proibido, ele não deveria ter aquilo. Conta uma história, é uma história original para você? Alguém tem algo que ele não deveria ter? Acho que não, né? Todo mundo conhece alguém assim. O problema é que o cara é um Spacecaster. Um Spacecaster, ele, no universo, né, do programa, é um caster de vídeo espacial. Ele produz um videocast, um videoblog e joga este vídeo no espaço para as pessoas verem. E o que ele faz? Ele entra nesse simulador de multiverso, vai para um planeta qualquer que ele escolhe, e normalmente esse planeta está vivendo o seu apocalipse, o planeta está nos seus instantes finais. E o vai lá e entrevista um morador deste planeta durante os momentos finais. E eles têm bate-papos bem interessantes sobre religião, mediunidade, espiritualidade, lidar com a morte, lidar com a vida, as responsabilidades. Ele é emocionante. Fala um pouquinho aí, mascote. O que você achou? Então, eu não achei porque eu não vi. Eu achei que você tivesse visto. Não, eu não vi. Eu tô meio que com a opinião aqui do Anderson Zambaldi, que comenta. Infelizmente, não fui muito com a cara desse desenho.
A animação em série boa da Netflix é o Final Space. Aí sim. Cara, eu concordo com você que eu tive um certo receio de ver esse desenho, porque ele tem um ar muito maluco. O trailer não ajudou a vender ele pra mim, né? Mas eu já ouvi falar muito bem, inclusive o Bruno, né? Que eu falei que ele queria estar aqui pra assistir a gente falar do Midnight Gospel. Uhum. Ele também recomendou bastante. Talvez eu assista posteriormente, né, com um pouco mais de tempo. Final Space eu assisti antes, talvez um dia eu traga para cá, porque eu acho ele realmente bem legal também. Final Space está na minha lista, eu pretendo assisti-lo a zap, tá? É legal, é legal. Deixa eu falar os nomes de alguns convidados, tá? Se não me engano, são 10 episódios a primeira temporada e ela conta com os convidados. Porque, o que acontece? Eu descobri o que aconteceu, tá? O Duncan Trussell, que é o apresentador, faz a voz do personagem Clancy Gilroy, ele tem um podcast chamado A Hora da Família. Ele apresenta The Duncan Trussell Family Hour. Se você gosta de ouvir podcasts em inglês, recomendo, tá? Eu ouvi um pouquinho e é bem bacana. O Duncan faz a voz do Clancy e as entrevistas reproduzidas, como se fosse o videocast, são as entrevistas que ele faz no podcast dele, tá? Então tem entrevistas com o Phil Hendry, Stephen Root, Drew Pinsky, Trude Goodman, Jason Luv, Caitlin Doherty, Michael Marcanio, Maria Bamford, Joey Diaz, David Nichtern e Deneen Fending. Essa última, Deneen Fending, é o do episódio final, é a mãe dele e é muito pesado, é forte e emocionante porque algum tempo depois disso, se não me engano, ele perdeu a mãe para um câncer. Na verdade, durante o podcast, isso fica bem claro, durante o episódio, isso fica bem claro que ela já foi diagnosticada com câncer, aparentemente em fase terminal, e ele, cara, o último episódio, ele é emocionante, porque tem uma relação, uma história que eles contam, e o episódio casa com isso de uma forma muito bonita. Eu recomendo para todos. Sim, eu vou parafrasear aqui o Cassiano, tá? Diálogos são sensacionais, mas essa animação beirando a bizarrice é muito ruim. Deixa eu explicar. O que acontece? Os podcasts foram gravados antes, e a animação foi criada muito tempo depois pelo Ward, que ouviu o podcast e apresentou para o Trussell a proposta de animação, e o Trussell topou. O Ward só fez animações aleatórias, né? Aleatórias não, fez animações livres, mas dentro do contexto do episódio. Por exemplo, eu acho que é no segundo ou no terceiro episódio que ele entrevista a Trude Goodman, e ela está contando do medo da morte, do fato de ela não ter medo, e ao mesmo tempo tem uma personagem que está usando a voz dela, sendo moída por um moedor de carne. E são diálogos que eles casam em alguns momentos são meio bagunçados, mas faz parte. Foca um pouquinho do desenho, deixa o desenho em segundo plano, mas ouve aquelas palavras, lê aquelas legendas. Então, em poucas palavras, assista o podcast, ouça o podcast. Cara, ouça o podcast, mas o desenho tem as legendas, entendeu? Então, se você não é bom ouvinte de inglês, talvez a animação te atinja melhor, tá? Mas se você ouve bem inglês, The Duncan Trussell Family Hour é o nome do podcast que dá origem a essa animação, tá bom? Muito bem. Quero comentar aqui, eu ouvi falar que o primeiro episódio dele já teve gente que assistiu e não gostou tanto, mas os outros podem ser melhores. E já ouvi falar que ele exige um certo conhecimento prévio já de quem está assistindo para entender algumas referências que ele faz. Não sei dizer até que ponto isso é verdade, não sei. Você sentiu isso daí, Marcos? Então, conhecimento prévio, por exemplo, no segundo ou no terceiro episódio que eles debatem sobre magia e eles falam do Aleister Crowley, da OTO, da Golden Dawn, da John Fortune, que são algumas personagens históricas do mundo do ocultismo né, que só para quem conhece isso vai entender. Nesse sentido, eu concordo. Tem algumas questões sobre espiritualidade, mediunidade. O primeiro episódio eles falam sobre o uso de drogas alucinógenas. Então, são temas que exigem um pouco de bom senso, maturidade, não necessariamente conhecimento prévio, mas vontade de entender aquela coisa, tá? Realmente
pode ter algumas coisas que fique meio perdido aí se você não tem um conhecimento prévio sobre alguns tópicos que eles vão abordar. Meditação, por exemplo, eles falam também. Então, se você não entende muito bem disso, você vai ficar perdido. Eu, como já li um pouco de cada coisa, quase um pouco sobre cada coisa que há nesse mundo, eu acabo conhecendo. Então, não tive muito problema. Bom, Mascote... Não para menos, você é um mago, né? Muito obrigado, muito obrigado. Mascote, posso seguir e dar a minha análise e nota? Claro, fica à vontade. Legal. Como eu disse, o Cassiano também disse nos comentários, tá? Ele é confuso. Então, na minha análise, ele é muito confuso no começo, apesar disso, você é fisgado. Pelo menos foi assim que eu me senti. Tá? Eu não gostei no primeiro episódio, eu achei bizarraço, tá? Porque eu senti que o diálogo e a imagem não fazia sentido, e minhas pesquisas posteriores me confirmaram por quê, eu já imaginava. Mas depois que eu desapeguei disso, falei assim, não, o assunto é interessante. A animação pode não fazer sentido, mas o que está sendo contado ali importa. E é isso, a mensagem não está no desenho, a mensagem está na fala. E está no desenho depois que você dissocia um pouquinho, tá? E para mim, ele me fisgou. Quando eu menos esperava, eu estava ansioso por assistir os próximos episódios, tá? E se você entender o conteúdo, e se você entender toda a construção narrativa, o último episódio ele vai ser catártico e muito emocionante. Eu dou 5 selos de Spacecasters porque são os podcasters do futuro. E a gente tem que honrar, né, Mascote? Casters. Ei. Temos que honrar os casters, não temos? Ah, sim, sempre, com certeza. Press have to respect. Tem um comentário grande aqui do Anderson, deixa eu ver. Galera, eu tava lendo, eu preciso ficar um pouquinho distraído. Tá, deixa eu ler aqui, ó. Galera, informação útil pra gente. Deem pelo menos a notícia no fim. Ao junho vai rolar na Inglaterra para o mundo, de graça, ao estilo radionovela, a história de Sandman. Contada pelo Gaiman, com vozes do Andy Serkis, do James McAvoy, do Patrick Stewart, o cara que fez o 10º Doutor, eu não lembro quem que é, e o Michael Sheen, entre vários outros atores. Que maneiro! Então, ó, pessoal, fiquem ligados aí, a gente vai pesquisar mais, vai trazer essa informação aqui no Facebook do Nerd em Pauta, no Instagram do Nerd em Pauta, e se tudo der certo, a gente fala melhor sobre ela na semana que vem. Beleza? Gostei de ver, hein? O Luiz vai ficar animadão, ele tá curtindo bastante Sandman. Quem? O Luiz? Aham. Sabe quem não curte Sandman? Quem não leu Sandman. Exato. Sandman é muito bom. Mas vamos mudar de assunto, tá? Essa pauta tá muito extensa e a gente precisa falar de muita coisa ainda. Mas esse é rapidinho, tá? Esse é curtinho, porque ele é um filme de comédia pouco expressivo, não teve muita adulação em cima, apesar de ter nomes interessantes no elenco. Eu estou falando desse filme que trata da evolução de uma espécie alienígena dentro do nosso planeta. O filme chama Evolução. Né? Sucinto, objetivo, já conta daquilo que a gente precisa falar. Bem, esse filme é de 2001, ele é como ficção científica e comédia, foi dirigido por Ivan Reitman e tem no seu elenco David Duchovny, aquele cara do Arquivo X, tá? E Californication, Julianne Moore, que fez inúmeros filmes, se não me engano, Hannibal, O Silêncio dos Inocentes, é isso? Orlando Jones, que ele atuou na primeira e na segunda temporada de Deuses Americanos pela Amazon, Sean William Scott, o famoso por American Pie, e Dan Aykroyd, que tinha feito Caça-Fantasmas há muito tempo atrás, mas é um ator de muito renome, beleza? Do que se trata esse filme? Eu já falei, né? Não tem muito o que falar, na verdade, porque ele é muito simples, né, de você falar dele. Um meteoro cai na Terra, nos Estados Unidos, né, ele atravessa o chão e fica dentro de uma... Do Texas, é muito importante. Se você é nerd como nós, falar que é o Texas já explica muita coisa desse filme. Exato. Ele atravessa o chão e cai dentro de uma caverna natural que existe no subterrâneo. E lá, quando 2 cientistas extraem um pedaço dele para estudar, ele solta uma seiva que eles descobrem que está carregada de micro-organismos, né, que começam a se desenvolver e evoluir em ritmo alarmante, né? Eles fazem em
poucos dias o que aconteceu em milhões e milhões de anos na Terra. Sim. E ao longo do filme vai ter uma briga, uma pequena disputa, né, entre cientistas e o exército que quer estudar a área, até o ponto em que o exército decide fazer o que o americano não gosta de fazer, que é explodir tudo. Exato. Filme E de aí? ação e comédia, cara, ele é extremamente divertido, né? Se você não assistiu, mano, assista, porque você vai valer muito o seu tempo. Não é ação, é ficção. Ficção, Ficção, é verdade. Ficção ficção e científica. comédia, tá certo. Meu, esse filme, ele é. O Orlando Jones, ele tá. Parece que alguém chegou pro Orlando Jones e falou assim: cara, faz o que você quiser. Só faz. Porque ele tá on fire, com umas piadas muito inteligentes, umas cutucadas na sociedade americana, principalmente no racismo. O Duchovny faz o típico professor que não se importa com nada, entendeu? Ele é um pesquisador de renome, ele foi famoso, trabalhou com os militares por um tempo, mas teve um probleminha no passado dele ali, que ele foi dar aula no interior do Texas para meio que para se esconder do governo. E ele conhece a Julianne Moore, trabalhava com ele no exército também, e quando ela aparece para pesquisar essas criaturas, eles acabam se encontrando e se envolvendo, né, emocionalmente até. O personagem do Sean William Scott, ele faz o típico palerma de escola, de high school americano, bombado e estúpido, mas que tem um sonho de ser bombeiro. Isso é uma coisa que eu acho até legal da parte dele, sabe? Porque, mano, vamos falar a verdade. Ele é estúpido, mas ele tem um bom coração, tá ligado? Vamos falar a verdade. Bombeiros são os super-heróis da era moderna. Bombeiros são os super-heróis do mundo. E sempre serão. Bombeiro, sim, do nosso time. O cara que entra num prédio em chamas pra salvar as pessoas, mano, isso é um super-herói, velho. Vamos falar a verdade. Super-herói. Olha só. Acabamos... Você quer dar letra aí, Scott? Um ponto aqui do nosso querido editor falando que o bombeiro é a profissão mais valorizada no mundo inteiro. Olha só que legal. Recebe. O Nerd em Pauta valoriza os bombeiros também, viu, pessoal? Continuem o seu bom trabalho. Exato. Merecem todo o respeito do mundo. Pressione F para respeito aos bombeiros, viu? Sempre. Bom, então... Marcos, qual que é a sua cena favorita desse filme? Cara, a minha cena favorita desse filme... Meu, eu acho muito engraçado aquela hora que o pterodáctilo alienígena cospe um ovo, que aí ele tava morrendo, ele cospe o ovo, aí nasce um filhote de pterodáctilo adaptado ao oxigênio, porque até então tem esse detalhe, os animais, os alienígenas, eles não são adaptados ao oxigênio, eles morrem se respirarem oxigênio, tá? Assim como a gente também morre porque respira oxigênio, mas é um pouco diferente, né? E aí ele nasce um filhote desse tipo de pterodátilo, né? E ele parece adaptado, ele sai voando, invade um shopping, etc. Mas antes disso, é exatamente essa cena. O bicho cospe, o filhote nasce e o Orlando Jones vira em inglês e fala Mazel Tov, it's a boy. Não sei porquê, eu rolo de dar risada com essa cena, sempre. Lembrou, né? É uma cena muito boa, realmente. E aqui, só uma coisa, a caverna que o meteoro cai, ele libera um gás que cria uma atmosfera que essas criaturas conseguem sobreviver ali. E elas desenvolvem todo um bioma bizarro, né? Com várias criaturas bem esquisitas. O filme, apesar de ser bem antigo, os efeitos de CGI dele são bem datados, mas ele tem muito efeito prático. Então, tipo, ele tem um certo charme ainda, apesar de ser bem, bem barato, né? Um filme de bem baixo orçamento e bem velho já, tem quase 20 anos. E ele é trash pra caramba, ele me lembra o Ataque dos Vermes Malditos, e é aquele trash que eu amo. A gente já falou de Vermes Malditos aqui? Eu acho que talvez, mas a gente pode falar de novo. Putz, mano, vamos falar de Vermes Malditos. Recentemente eu assisti o 6º filme, mano. Caraca, que você é corajoso, hein? Ele permanece ruim, mas, tipo, ser ruim é o que torna Vermes Malditos maravilhoso, tá ligado? O Cassiano, eu preciso dar uma aula de biologia um pouco mais concentrada para ele, que ele acha que se ele parar de respirar, ele morre. Ele vai ser imortal, que se ele respira oxigênio, ele morre. É um pouco mais embaixo, Cassiano. Eu recomendo veementemente que você não pare de respirar, ok? Vamos fazer esse acordo aqui.
Existem É certas isso. pessoas que poderiam parar de respirar para testar essa teoria, mas eu não vou falar quem aqui para não ser A gente acusado sabe. depois. A gente sabe. Mascote, análise e nota, por favor. Cara, Evolução é um filme muito divertido de assistir, ele vale muito o seu tempo, né? Ele não envelheceu tão mal ao longo desses anos todos, ele permanece aí arrancando boas risadas, ele permanece com umas criaturas muito legais, porque as aparências das criaturas são muito legais. Eu acho muito da hora, sei lá, você pegar uma das criaturas para adaptar para sua mesa de jogo, sabe? Tipo, Sim. narrar uma Não, o campanha, sei próprio lá, conceito, tá ligado? De uma evolução ultra rápida. Imagina isso num cenário um cenário de invasão alienígena no mundo moderno. por exemplo, ou mesmo cenário medieval, um mago louco tá fazendo experimentos e começa a criar criaturas mutantes e que se desenvolvem super rápido. E tem aí a mais poderosa de todas, né? Que no filme a forma de vida que seria equivalente a de uma planta, quando você põe fogo nela, ela cresce em ritmo hiper mega acelerado, né? E na cena final eles Exato. tentam explodir a caverna com napalm, que é altamente inflamável. Eles criam um monstro gigante, uma ameba gigantesca, colossal, né? Exato. E aí, pra matar essa ameba, bom. Eu gosto muito daquela tática. Ela não faz nenhum sentido. Mas é muito engraçado como Não é tem o uma, menor sentido. tipo, ideia simples que resolve um problema, tá ligado? É engraçado. Mas fala a sua nota aí. Cara, eu dou 5 selos retirados daquele lugar. E recomendo, usem Head and Shoulders. Assista o filme e você vai entender por quê. Pô, usou minha piada. Vai ver. Deixa eu dar a minha análise aqui, a minha nota. Ó, como eu disse, é um filme muito divertido, mas ele é trash, ele é tosco, ele tem algumas coisas que você vai falar, não é possível que isso está acontecendo e tá todo mundo muito bem. É trash, só vai, tá? Acompanha, desliga aí, suspensão de descrença nível 6 e vai embora, tá ligado? Uh, é um dos filmes que melhor conseguiu representar o conceito da evolução, né? Da especiação, da mudança de forma das criaturas devido a pressões ambientais. É, tem algumas falhas de conceito ainda assim, mas é válido, beleza? Eu achei ele muito engraçado o tempo inteiro. O William Scott e o Orlando Jones, como eu disse, parecem bem soltos, liberados para fazer o que bem entenderem ali na atuação. A Julianne Moore me surpreendeu, porque eu estava acostumado a ver ela em papéis mais dramáticos ou sérios, e ela fez uma comédia, foi um dos primeiros filmes de comédia dela que eu vi, se não o único, e ela é muito boa nisso, assim como do Chauvin, que apesar de eu não gostar muito da atuação dele, entregou um trabalho legal. A minha nota são 5 estrelas de shampoo, e se você não entendeu, para o que está fazendo e vai assistir. Fechou? É a solução mais engenhosa da face da Terra, né? Soul Glow. O Anderson Zambaldi está perguntando se Head and Shoulders é melhor que Soul Glow. Depende do que você está enfrentando. Tá? Para Olha, alienígenas de rápida evolução, Head and Shoulders. com certeza. Sensacional. E, para finalizar rápido, vamos então já ao próximo assunto da pauta? Fala aí, mascote. Esse aí é contigo, que você que manja de anime. E aí eu sei que você vai trocar ideia com o Cassiano, mas eu vou ler as mensagens para você aqui dele. Manda ver. Perfeito. Então, a próxima obra que a gente vai falar é um OVA, um Original Video Animation, de um anime que eu gosto muito. Estamos falando de Hizuru Kara Hajimeru no Isekai Seikatsu, Memory Snow. E do que se trata este OVA? Antes de mais nada, para quem não sabe o que é OVA, Original Video Animation, ou anime, vídeos de anime original, ele é uma espécie de episódio especial que, em geral, é lançado direto para venda em mídias físicas, né? Então ele não vai para TV ou para cinema. Ele sai direto em DVD, Blu-ray, né? No tempo moderno, DVD um pouco mais antigamente, fita cassete em eras que muita gente nem deve conhecer mais. E eles costumam ter ali em torno de 23 minutos, o tempo normal de um episódio de anime, não raro podendo ter aí 40 minutos, 1 hora, mas nunca vão ter o tempo de um longa-metragem propriamente dito. Memory Snow, ele vai retratar uma história que é citada algumas vezes em ReZero, principalmente nas novelas, eu acho que 1 ou 2 vezes na série principal, mais uma vez nas novelas que acompanham
o livro de arte, né, o artbook, ele retrata um dia de neve que é falado. O que acontece? Logo depois do segundo arco de ReZero, que Subaru chega à mansão, para quem não sabe o que é ReZero e não sabe do que eu tô falando, por favor, assista o episódio que nós falamos dele aqui no Nerd em Pauta. O Subaru, ele chega então à mansão da família Mathers e ele fica lá, ele passa por alguns problemas envolvendo umas criaturas mágicas. E depois disso, ele tinha uma promessa de ter um encontro com a Emília, né, a personagem que é o alvo romântico dele nesse momento. Só que tem um problema que acontece, é retratado aqui nessa obra, que de repente o tempo muda e um frio insano atinge a mansão. E esse filme vai explicar o que acontece, que é o espírito Peck, um pequeno gato que acompanha a Emília, tipo um familiar dela, para quem é familiarizado com o jargão de RPG. Ele está passando por um período em que ele está liberando excesso de magia. Porque os espíritos muito poderosos, quando eles acumulam muita mana, o corpo físico deles pode não suportar todo esse poder e ele tem que liberar um pouco para não ter problemas. E como o poder dele é o gelo, ele libera frio, só que ele libera quase uma nevasca dentro da mansão, que quase mata o Subaru congelado em um certo momento. É muito engraçado a cena que isso acontece. O OVA em si, ele é todo muito focado em humor, né? Ele não vai ter grandes momentos dramáticos, ele vai ter muitas referências à série principal. Para quem assistiu, ele vai reconhecer algumas delas. Ele vai ter alguns diálogos interessantes. Como acontece muito em ReZero, você tem informações muito interessantes sendo liberadas, sendo soltas em diálogos casuais. Então vale a pena para quem assistir aí ficar alerta para captar esses pequenos detalhes. E uma coisa que é muito engraçada é que tem uma cena, uma referência direta a um episódio de Konosuba, que a gente também já falou aqui, que é um anime também do subgênero Isekai, e ele é baseado numa novel que é da mesma editora japonesa que publica a novel de ReZero. E tem essa referenciazinha bem discreta, bem rápida em um diálogo. Inclusive eles põem a cena que estão fazendo essa referência. Um OVA bastante divertido para quem é fã de ReZero, ele é bem legal de assistir. Para quem não conhece a obra, eu não recomendo tanto porque você vai ficar perdido, né, no que está acontecendo. Faz sentido. Para ReZero, Memory Snow, eu dou aí 3 selos. Só 3, porque é uma obra que vale a pena, mas para quem já é fã e para quem já conhece ReZero previamente aí. Se você não conhece ReZero, mas tem vontade, tem alguma curiosidade de assistir, eu recomendo, se você tiver em dúvida, eu vou fazer aqui esse jabá gratuito, eu recomendo ouvir um episódio do podcast Animistcast, um podcast focado em anime. Eles têm um excelente episódio sobre ReZero. Se você tiver alguma dúvida, se você deve ou não assistir, vá lá e ouve eles, que é muito legal. O diálogo deles, eles vão dar uma boa explicada no personagem do Subaru e explicar por que ele é um personagem tão legal, apesar de ser um personagem meio... Você vai entender um pouco melhor no diálogo deles. E, cara, uma das melhores coisas que tem nesse anime é a Emília e a Rem, duas personagens femininas principais aí, bêbadas. É bem engraçada, elas alcoolizadas. A Rem fica repetindo o seu nome de Subaru 3 vezes. É engraçado. Parece que a Rem fica chamando o Subaru 3 vezes o tempo inteiro. Parece que encarna o Sheldon nela. Saquei. Ah, tá. Tipo aquele da Penny, né? Aham. Saquei. Isso aí, 3 notinhas, 3 telinhos é suficiente para você que está aí nos assistindo perder aí seus 15 minutinhos e assistir um pouquinho de ReZero Dia de Neve, é isso? Isso daí. Memory Snow, na verdade, é o título oficial. Como? Não tem Memory Snow. Memory Snow. Isso. Bacana. Tipo, Memória de Neve. Semana que vem eu trago aqui um outro OVA de ReZero, que é o... Nossa, eu não lembro agora como é que é o nome, que é o título oficial, que seria alguma coisa como, tipo, Laços de Gelo. Entendi. Mas semana que vem a gente fala mais disso, que agora tem o Momento Parceiro! Isso aí, pessoal. Bota a janela de parceiro aí, editor! Parceiragem. Hoje nós vamos falar aí, recebemos uma mensagem dos nossos parceiros, o pessoal da editora Jambô, tá?
temos algumas novidades para comentar com vocês sobre o Tormenta 20. Se você não sabe o que é a Tormenta 20, é uma das campanhas de financiamento coletivo mais bem-sucedidas da história do Catarse. Se você não sabe o que é Tormenta 20, você está vivendo numa caverna. Tipo isso também, né? Foi um bafafá no ano passado. Isso aí, a Covid veio atrapalhar os nossos planos, alguns dos nossos planos, mas o pessoal da Jambô não parou, tá? Primeira informação que você vai me encontrar, não sei o mascote, provavelmente não, mas você vai me encontrar amanhã na Twitch da Jambô Editora, porque amanhã ao meio-dia eles vão fazer uma live no Twitch falando sobre a data de entrega do livro, as recompensas digitais, tá? Vai ter os autores da Tormenta lá na live conversando sobre isso, e eles também vão anunciar que na sexta-feira também começa uma nova campanha de pré-venda no jogo, uma nova campanha no Catarse, essa agora é de pré-venda. Eles falam aqui, ó, quem não conseguiu apoiar na época, agora terá a última chance de garantir o seu jogo, antes de ele chegar às lojas e com um precinho mais bacana, beleza? Algumas recompensas disponíveis, exclusivas estarão disponíveis, tá? E dados e livro autografado pelos autores. E sabe o que é legal? O que, Marcos? Todo o dinheiro da pré-venda do livro de Tormenta, do Tormenta 20, que vai iniciar amanhã, vai ser revertida para associações que combatem o coronavírus. Isso daí, espetacular. Todo o lucro, viu? Não é todo o dinheiro, todo o lucro. Todo o lucro, lucro da pré-venda. No caso, provavelmente eles vão ter que usar uma parte do dinheiro arrecadado para pagar os custos, né, do material que vai ser feito, mas o restante, o lucro propriamente dito, não vai para a editora, vai para ajudar no combate ao coronavírus. Muito legal essa atitude da Jambô. Exatamente. Então, ó, já faz aqui. Falando em Jambô, eu não sei se ela vai assistir, mas ela curtiu no Instagram e no Facebook a maravilhosa Karen Soarelli, autora de A Joia da Alma, A Deusa no Labirinto, e deve ter mais um que eu não tô lembrado agora. Eu não lembro agora. Sinto muito, Karen, ela tem mais alguns livros, eu tenho eles, eu ainda não li, mas eu pretendo ler eles rápidos, até porque eles parecem ser curtinhos de ler. Excelente. Então, Karen, se você vê esse vídeo por inteiro também, manda aquela curtida pra gente. Um forte abraço para vocês aí do pessoal da Jambô. E esse foi o nosso momentinho, parceiros. Isso daí, pessoal. E nós terminamos oficialmente a nossa pauta de hoje, Marcos. Yes! Pauta feita! Galera, então, voltando a falar de assunto sério, não se esqueçam, fique em casa, ajude a evitar o espalhamento desse vírus. Vamos achatar essa curva para que o nosso sistema público de saúde, que já é bem deficiente, possa dar conta do recado. Demorou? Isso daí, pessoal. E por fim, se você gosta do nosso programa, curta, compartilhe, recomende para os amigos, curta a página do Nerd em Pauta, curta a Drop On, que é a nossa página que nos cedia normalmente. Atualmente a gente não está tão junto assim, mas estamos sempre ali na broderagem. Uhum. E se vocês gostam de nós e querem mais conteúdo feito pela gente, curte o canal da Exatols no YouTube. Lá você vai ver nossas lives de RPG que estão acontecendo semanalmente. Ouça nosso podcast, O Templo da Deusa Bêbada, onde nós falamos de RPG, onde você vai ouvir jogo e vai ouvir a gente falar do sistema, explicando regras e depois mostrando as regras na prática durante os jogos. Ou tentando. Ou tentando, pelo menos. E aí com a edição maravilhosa de nossos queridos Arauto e Deusa Bêbada, que são espetaculares em seu trabalho. Olha, eu posso ser o mago bêbado, mas quem faz magia mesmo são esses dois editores. Um beijo para vocês, meus editores queridos. Não é magia, é tecnologia. Por agora fim, pessoal, obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O Bruno Jesus acabou de entrar, ele queria ter chegado, ele chegou ao tempo de receber um obrigado e um tchau. Um forte abraço, Bruno. Chegou para os comentários finais, pelo menos. Fique em casa, hein? Mas isso parafraseando o que o Mascote falou, venha nos ver terça-feira, que eu estou jogando com o Nagá.
e eu preciso de mais sorte nos dados na semana que vem. Eu preciso de vocês Pessoal, para me dar essa sorte. Pessoal, entra na live, todo mundo digitando no chat, vem 20! É isso aí. Na hora Demorou, que gente. estiver rolando. Estamos aqui há muito tempo já. Por favor, respeitem a quarentena, que se puder ficar em casa. E nos vemos na próxima semana, às 19h15, aqui no Facebook. E se não puder ficar em casa, cuidados, muitos cuidados. Máscara e álcool em gel, pelo menos. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.